nós vamos falar um pouco sobre as doenças psicossomáticas, né? Tudo aquilo que a gente sente dentro que vai para fora. Mas será que é verdade isso? Uma pessoa triste, será que depressiva, ansiosa, tende a ter uma doença física em recorrência disso? O que tem a ver entre os dois assuntos? Para debater esse papo, nós estamos trazendo o fisioterapeuta e quiropraxista Márcio Tosi. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Obrigada a você, seja sempre bem-vindo, viu? E o psicoterapeuta César Bueno. Tudo bem, César? Tudo jóia, Amanda. Prazer, é verdade isso? O psicológico pode adoecer o corpo físico? Completamente. Então você tem que ficar ligado, hein? Convida todo mundo, estamos chegando ao vivo. Bem-vindos. Então eu posso dizer que toda doença tem um fundo emocional, César? Toda doença ela tem um reflexo emocional. Pode começar, às vezes, com um trauma. Vamos supor que você torça seu pé, também vai criar impacto na parte psicológica, ou a parte psicológica vai criar impacto no corpo físico. Eles são inevitavelmente conectados. Então, através de hormônios, eles se comunicam. Então, quando você está num processo, às vezes, conflituoso, seja por uma tristeza muito forte ou por uma antecipação de um medo que pode acontecer lá no futuro, que chamamos de ansiedade, você pode, com certeza, criar alguns caminhos, essa comunicação, gerar nos órgãos algum desafio. E aí, tanto faz, tipo, vários. Ah, ela teve um problema, sei lá, no fígado, ela teve um câncer, ela teve... Isso se distribui pelo corpo da forma como tiver que ser. O câncer tem, inclusive, já vários estudos comprovando da influência que tem a parte psicológica na construção e na aceleração. Vários tratamentos psicológicos se dão através da neurociência, ou seja, da modificação plástica do cérebro que conseguem reduzir a ação do câncer e, em alguns casos, até extinguir o processo do câncer no organismo com mudanças psicológicas. Então... Ô, Márcio, mas é muito difícil. A gente estava até comentando antes de começar o programa que hoje a gente tem um ritmo de vida muito diferente, né? Muito acelerado, homens e mulheres e até crianças já tem aquela carga de função diária que ocupa aí o dia todo. Então, querendo ou não, parece que as pessoas são mais estressadas, porque você acorda muito cedo, pega trânsito, faz uma coisa, faz outra, vai para o inglês, vai no seu ano, vai para academia, chega em casa à noite, morto de cansado. Todo mundo tem um pouco essa estafa, eu percebo. Então, a gente pode dizer que a maioria dessas pessoas está mais disposta a ter esses problemas físicos? Com certeza. Hoje, cada vez mais, no momento que a gente vive de incertezas, inseguranças, medos, violência, cada vez mais a gente está, até numa cidade como São Paulo, uma cidade grande, a gente está suscetível a uma vida muito mais atribulada, a gente tem a necessidade de buscar mais resultados, trabalhos e sustento para a nossa família. Então, cada vez mais, a gente tende a trabalhar mais e, com isso, quanto mais você trabalhar ou mais você fizer mais coisas, mais vicissitudes vão aparecendo no dia a dia. E se você não lidar muito bem com essas intercorrências que vão acontecendo no dia a dia, isso vai gerar o problema. E aí, César, como que eu equilibro isso dentro de mim? É bem interessante, nós como Homo sapiens existimos há 150 mil anos e a maior parte da nossa existência não teve uma modificação na nossa estrutura do cérebro a termos de desenvolvimento. Há 70 mil anos éramos só 6 mil da nossa espécie na África. E esses nossos avós, vovô, vovó, estavam lá e tudo lá queria destruí-los, tudo lá queria atacá-los. E para eles sobreviverem, vem a primeira modificação do cérebro, que é o quê? Deixar de ser instintivo e começar a prestar atenção em coisas que podem acontecer. Então ele começa a estocar comida, começa a se preocupar se eu vou subir numa árvore, lá pode ter uma cobra, se eu vou ficar aqui, pode ter um bicho que vai me atacar. Tudo queria comer esses nossos avós. Então essa parte do cérebro ela começa a criar um processo de aceleração. Quando nós temos instintivamente um leão na nossa frente, o nosso cérebro vai jogar vários hormônios no organismo para a gente ter mais energia, mais força para correr ou lutar com aquilo. Acontece que no processo da ansiedade, quando o nosso cérebro se atualiza e começa a perceber medo num tempo que não é presente, ou seja, um medo que não é iminente no agora, mas que pode ser amanhã, uma conta para pagar, ou o chefe que vai estar voltando de viagem, um trânsito que eu vou pegar, tudo isso eu estou informando o meu cérebro que existe um problema para ser lidado. Só que ele é atemporal, então ele começa a ter uma reação do agora, de um desafio que eu entendo que pode ser amanhã. E ele começa a me preparar para lutar com aquilo. Então, acho que a grande evolução, a gente entender que esse processo é um processo natural do nosso organismo. Então, se percebemos a ansiedade chegando, ou seja, o meu organismo refletindo psicologicamente um problema do amanhã que pode ou não acontecer, é a hora de se acalmar, entender, peraí, entendi, meus avós precisaram disso lá
há 70 mil anos para sobrevivência, mas agora eu não estou numa selva. Eu tenho alguns desafios, sim, eu tenho a conta, mas perceba que talvez a maior parte dos desafios que você teve na sua vida, eles te atormentaram e você sobreviveu a eles. E esses que estão aí, tá acontecendo nesse momento, você também vai sobreviver, isso também vai passar, vai perder o significado que você está dando hoje de um problema tão denso e saber lidar, entender que a vida vai te apresentar outros. Então, Claro. estar aqui presente, tranquilo, entendendo que você vai passar por isso, talvez seja, acho que a forma mais saudável de modificar a experiência fisiológica e o corpo começa a refletir também com mais saúde. Para conseguir esse equilíbrio, a gente tem diversos caminhos, né? Tem gente que vai para meditação, tem gente que vai para terapia, para o coach, medita, que mais? Atividade física, alongamento, vai para um parque, né? Se coloca aí regras no seu dia para que ele tenha ali a sua 1 hora, pelo menos, de contato com a natureza, para poder baixar a bola um pouco, para poder refletir, né? Com muita sabedoria. E tem alguns cuidados físicos também que a gente tem, como a quiropraxia, que eu queria que você, Márcio, explicasse para quem está em casa exatamente o que é, porque eu sei que existe ela de forma manual e agora você trouxe também uma nova alternativa. Explica para que serve a quiropraxia para quem está em casa. Bom, a quiropraxia ela é uma ciência na área da saúde que visa a avaliação do funcionamento das estruturas neuromusculoesqueléticas. Então, como que a gente sabe que o sistema nervoso ele é responsável pelo bom funcionamento de todas as estruturas que compõem nosso corpo? A quiropraxia ela é uma abordagem, pode ser manual ou instrumental, de ajuste, que nós chamamos, que seria trazer o movimento para aquela estrutura articular ou vertebral que perdeu esse movimento. E o nosso trabalho é fazer com que as informações neurológicas elas voltem a fluir de forma natural para os órgãos, para os membros, para as estruturas que estão em mau funcionamento e que isso muitas vezes vão gerar os sintomas, os problemas, as patologias e as doenças. Então, hoje a quiropraxia nos Estados Unidos ela é feita de forma como preventiva de manutenção de saúde. Então, lá você faz quiropraxia como você estivesse no salão de beleza, como você tivesse... Não precisa estar ruim para ir, né? Com dor. A maioria das pessoas lá, Amanda, elas fazem quiropraxia porque elas sabem que a quiropraxia, eles vão, além de prevenir aquela dor que travou ele, que fez ele não conseguir levantar da cama, fazer com que o organismo dele trabalhe de uma forma melhor, que ele teve possibilidades de ter melhoras em outros problemas que ele percebeu que ajudou no contexto da saúde dele, na melhora da prática esportiva, na performance do atleta, o bem-estar, né, em relação ao seu corpo. Então, existe realmente uma melhora que a gente busca de todos os aspectos relacionados a bem-estar em relação ao corpo, em relação ao sistema nervoso e esse funcionamento. Agora, por exemplo, a pessoa que tem, sei lá, tem gente que tem alguns problemas aí, sei lá, tem uma perna mais curta que a outra, né? No decorrer da vida tem lá os seus problemas. Será que isso é porque ela tem também alguma questão psicológica para trabalhar ou isso foi um desgaste natural? Você vai me responder já, depois do intervalo, eu te espero também, fique aí. 12h26, estamos ao vivo aqui pela Rede Brasil de Televisão, pela TV em tempo real, pela internet. O nosso site é o rbtv.com.br. Olha, eu deixei uma questão no ar, já que nós estamos falando que o psicológico pode adoecer o corpo físico. Eu coloquei uma questão mais prática para o Márcio, que é o nosso fisioterapeuta quiropraxista, que foi a respeito, por exemplo, das pessoas que têm aquele desnível de perna, né? Sejam por questões ósseas, musculares, tem uma perninha maior que a outra, usa aquele calço e tal. Isso é um problema físico, porque ela já está com mais de 50, 60, 70 anos, então já realmente desgastou fisicamente? Ou isso está embutido também numa questão emocional? Bom, hoje grande parte da população tem uma perna mais curta que a outra. Então nós temos dois tipos de perna curta, né? A perna curta verdadeira, ou seja, a perna curta anatômica, seria aquela que o paciente realmente passou por algum acidente, teve alguma situação de saúde na infância e realmente tem uma diferença de comprimento ósseo. E nós temos as pernas curtas reativas ou pernas curtas funcionais. Então você tem essa diferença e muitas vezes você acaba descobrindo isso quando você vai ao médico ou você vai fazer a barra da calça. Então o alfaiate ela consegue verificar que tem essa diferença, né? Então isso mostra que nós todos temos desequilíbrios, passamos por situação.
E como o carro temos que fazer toda a manutenção, revisão, alinhamento, balanceamento, a gente também esquece que nós também somos uma máquina e que também a gente merece cuidados de revisão disso, né? E a partir do momento que a gente faz a avaliação no paciente, a base hoje toda que a gente trabalha na nossa escola é verificando exatamente, e vocês vão ver, essas diferenças que aparentemente parecem que estão mais curtas, mas que na verdade é porque o paciente ele apresenta alguma disfunção, algum desequilíbrio no corpo, e a partir do momento que você tem um desequilíbrio no seu corpo, isso vai gerar uma compensação. Ou seja, se você tem um mau funcionamento, Amanda, você vai ter um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele gera o quê? Uma compensação. E a compensação gera uma sobrecarga, que é aí que o alarme toca, que pode ser a dor, que nada mais é uma forma que o organismo tem de nos avisar que tem alguma coisa de errado. E o grande problema, né, César, é que a gente só faz essa revisão de carro aí. O nosso carro a gente é obrigado a fazer, né? Senão perde a garantia. Tem ali a data, o dia, tudo certinho. E o nosso, às vezes, a pessoa só vai para essa revisão na hora que dá um problema, realmente. Porque, eu tô ótima. Fazer check-up para quê? Tô me sentindo, né, maravilhosa. A hora que o bicho pega que a gente vai. E o que é errado, né? Totalmente. Ele falou uma coisa até no bloco anterior que é bem interessante e resume isso. Nem sempre a ausência da doença significa a presença de saúde. E lá fora as pessoas, elas fazem esses check-ups em todos os aspectos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais. Elas vão se buscar antes de esperar que alguma coisa sinalize. Sim. Até eu brinco que aqui no Brasil nós temos o Ministério da Saúde só no nome, porque é o Ministério da Doença, né? A gente está educado a buscar um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, quando tem um problema para resolver. E, na verdade, é muito mais interessante você construir saúde, porque talvez você nunca vá visitar um médico se você construir a saúde por causa de uma doença. Claro. Então, essa cultura é muito importante que os check-ups sejam feitos, a atenção a essa parte da nossa vida também seja condicionada como o nosso carro. Coloca uma plaquinha em você assim, a cada 5 mil minutos ou dia, sei lá, você vai fazer... Não, é super importante. A gente fala tanto isso aqui para você que assiste com frequência o nosso programa, os exames de sangue, as vitaminas, né? Quando a gente fala de nutrição, de alimentação, a gente traz muito esse assunto à tona, porque realmente te alertando da importância, né? Meninos, vamos até ali a nossa maca? Vem, César, também, vamos participar aqui do papo. O Márcio, nosso quiropraxista, vai contar aqui um pouquinho através da modelo que é a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Bem-vinda ao nosso programa, viu? A gente trouxe ela que está com uma dor, vai contar para a gente do quê, para exemplificar, né, esse trabalho aqui para vocês ao vivo. A dor pode ser em qualquer lugar, porque a pessoa também tem mania de achar que é dor na coluna sempre, mas pode ser em qualquer lugar? Pode. Pode ser dor na perna, no braço, no quadril? Pode. A gente aborda todo tipo de estrutura neuromusculoesquelética. Até vamos além. A gente também avalia a parte craniana, a parte visceral. A gente tenta verificar, como fisioterapeuta, o nosso foco diagnóstico sempre é o mau funcionamento das estruturas que compõem nosso corpo. Diferente do médico, que aborda o quê? A patologia, a nosologia da doença. Então, a gente vai testando essas estruturas, verifica se tem algum mau funcionamento e, a partir daí, o nosso trabalho como fisioterapeuta é dar informação para o corpo para ele saber como que ele tem que se equilibrar e se restabelecer. É que a coluna, eu imagino que pegue muito as coisas, porque, sei lá, qualquer tensãozinha que você tem já trava aqui, é a primeira coisa, né? Ou começa a doer aqui embaixo. A coluna, eu não sei, posso estar falando bobagem, mas eu acho que ela é o grande captador mesmo dos nossos anseios, dos estresses. Ela é a estrutura do nosso sistema nervoso. Já começa a doer aqui, não, passou um nervosinho, já trava. Pescoço. Não tenha dúvida, hoje o nosso maior foco de incidência de problema é a coluna vertebral. Inclusive, a quiropraxia, ela é reconhecida como uma especialidade que foca nas alterações da coluna vertebral. Então, hoje, o foco do fisioterapeuta é basicamente na coluna vertebral, porque é da coluna vertebral que vão sair toda a inervação, que vai sair a vascularização, que vai fazer o nosso corpo funcionar. Então, a partir do momento que a gente sabe que as informações vêm de cima para baixo, de dentro para fora, o nosso objetivo é encontrar esse tipo de interferência que está dificultando as informações neurológicas chegarem na estrutura e fazer com que o nosso corpo trabalhe com a melhor eficiência possível.
Como que a gente sabe que ela falou que está com dor, mas quando a pessoa chega até você, qual é a sua primeira avaliação? Como você sabe que tem alguma coisa errada? Amanda, não importa o que o paciente tenha, se ele tem uma dor de ouvido ou uma dor no dedo do pé. Nesse sistema, nessa escola de quiropraxia, eu vou sempre fazer uma varredura. Eu vou sempre perguntar para o corpo, através de testes neurológicos, para encontrar aonde que está esse mau funcionamento. E a partir do momento que a gente vai desafiando o corpo, vai perguntando, vai testando todas as estruturas, a princípio todas as articulações, se tiver alguma alteração, vocês vão verificar aqui que aquela perna que está equilibrada, ela vai ficar desequilibrada, ou seja, ela vai ficar curta. Isso mostra que realmente a gente tocou num ponto onde o cérebro entendeu que ali está mostrando que tem algum problema. E a partir daí a gente vai fazer testes clínicos para poder achar exatamente aonde está o problema e usar um instrumento de percussão mecânica que é bem sutil, bem suave, bem confortável e principalmente é bem seguro. E aí, o que você já consegue olhar, então? Então, ó, aqui a gente já consegue verificar que a perna está equilibrada, né? Então, eu vou fazer um teste da bacia dela. Vou pedir para ela apertar aqui os dois joelhos. Força. Pode apertar e pode soltar. Relaxou. Eu joguei informação, olha o que aconteceu, Amanda. Consegue fechar aqui, ó? Ficou um pé maior que uma perna não, né? Uma perna maior que a outra. O pé direito, ele tá mais curto. Isso mostra que ele está com um problema na região do pubis, que é bem essa região anterior que forma a nossa bacia. Agora eu vou perguntar para o corpo aonde que é o problema, se é no pubis direito ou se é no pubis esquerdo. Então eu vou fazer o teste básico 2 e aqui a gente verifica que a perna maior é a esquerda. O corpo está nos falando que o problema está do lado esquerdo. Então, eu só vou jogar um estímulo de correção, ou seja, o lado esquerdo, Amanda, tá assim. Eu vou ter que fazer isso com o pubis dela, porque para a gente entender melhor, nossa bacia teria que ficar nesse formato, ele está assim. Então, eu vou fazer um estímulo para corrigir esse posicionamento, esse bloqueio na articulação. Fica na mesma posição. Então, a gente percebe que aqui está curto, e eu vou dar só um estímulo de correção para perguntar para o corpo se é para cima mesmo que ele quer que corrija. E automaticamente a gente percebe que altera aqui e realmente corrige essa diferença que tinha. Com isso, a gente vai usar o instrumento, a gente tem vários instrumentos. Como é o nome desse? A gente tem os instrumentos de mola, né? Que são instrumentos de modelos ativadores, que a gente chama de TIC, Terapia Instrumental Quiropraxia aqui no Brasil, e tem instrumentos de força elástica, que são controlados por um sistema interno de microcomputador, onde você vai gerar a pressão no local e a partir daí você vai gerar o disparo e ele vai gerar a força suficiente para corrigir aquela Quando região. você fez isso no seu dedo, não dói? Você não sente nada? Não, posso fazer. Dá licença. Ah, que interessante. Tá? E aí, esse instrumento, ele é chamado de Impulse IQ. A gente só tem ainda, por enquanto, só 3 equipamentos desses no Brasil. Mas ele sai uma onda, É uma onda mecânica. Só que ele tem aqui, Amanda, um sensor, né, que ele vai sentir a restrição da articulação e a partir do momento que você coloca o estímulo e você corrige aquela região, ele vai gerar o quê? Um apito, ó. Ele vai ficar até apitar, ou seja, ele sente a densidade do tecido. A partir do momento que ele verifica que está restrito, que está preso, que está difícil gerar um movimento, porque o nosso objetivo aqui é gerar movimento, ele tem um sistema de gerenciador de frequência, que ele aumenta ou diminui a frequência conforme a necessidade do paciente. Então, eu vou usar aqui uma carga um pouco mais forte e vou fazer a correção aqui do pubis da nossa paciente. Já corrigiu? Agora eu venho aqui, avalio, retesto, foi o teste que fez ficar curta a perna, solta, está equilibrado. Vou fazer mais um teste importante, coloca as 2 mãos na testa, cabeça reta, na posição neutra. Eu vou avaliar rapidamente a cervical número 1, que é uma das vértebras mais importantes do nosso corpo. Verificar se tem algum problema aqui em cima. E aí a gente verifica aqui se o corpo ele responde. Aqui não mostrou nada, né? Não alterou, então quer dizer que realmente aqui na região do lado direito não tinha nenhum problema
Então a gente vem e testa o outro lado. Também não gerou nenhuma alteração. Então a gente vai automaticamente testando vértebra por vértebra, articulação por articulação. Verificou a alteração, a gente vai e vai corrigindo com os instrumentos. Só com um toque da tua mão, como você fez ali. Desta maneira. Olha que interessante. Vou fazer mais um estímulo aqui, ó. Vamos ver a cervical número 5 dela, para ver se altera. Aqui não. Vamos ver a lombar, está com dor lombar. Vira a cabeça para o lado e deixa os braços ao longo do corpo. Vamos testar a lombar aqui para ver se aparece alguma coisa. Também não. Aí eu coloco outro braço. Só de colocar o braço assim, se tivesse, já apareceria? Se tiver uma alteração aqui de diferença, esses são testes específicos para vértebras lombares. L4 e L5, ou seja, a lombar número 4 e a lombar número 5. Então, cada movimento que a gente pede para o paciente fazer, a gente está testando uma vértebra específica. E, ó, continua equilibrado. Então, a gente vai testando até fazer toda a varredura. Aí a gente pede para o paciente levantar devagarzinho, virar de lado. Obviamente, teria mais testes para se fazer, sim. tá? E aí a gente pede para ela puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, devagar e caminhar um pouquinho. E a segunda parte, né, César? Muito bacana. E a segunda parte seria de pé, onde a paciente falaria onde que ela está sentindo dor. Se você está melhor, está sentindo dor? Agora não. Não? Não tem? Anda só um pouquinho, só para mostrar para a gente se você está ainda sentindo se ajudou em alguma coisa. Mas você está sentindo dor, né? Então, no meio agora. Posso só rapidamente, só mostrar aqui. Então, quando a gente chega com um paciente travado, que não consegue deitar na maca, a gente tem ponteiras específicas para cada região do nosso corpo. Então, aqui a gente tem uma ponteira dupla para a gente fazer a mobilização das vértebras lombares. Então, aqui eu vou colocar uma carga mais baixa e, a partir daí, eu vou deixar o instrumento fazer todo o trabalho. A gente percebe que aumenta e diminui a frequência. E que no finalzinho ele apita. Dói quando ele faz isso? Não? Pode caminhar agora? É bem interessante. Relaxa bastante, né? Nossa, é muito interessante. Ó, vou pedir pausa para vocês de um minutinho para eu dar um recado aqui e já volto, viu, Márcio? E aí você vai me dizer sobre a quiropraxia manual, se as pessoas ainda fazem, se esse é um método que você trouxe ou a maioria dos quiropraxistas já tem, né, se adequado a esse método novo, instrumental, não manual. Vocês lembram a quiropraxia manual? Que te vira, te contorce, faz crack, daquela estaladinha. Tem gente que morre de medo. Vamos falar já sobre isso com eles também? Estamos de volta ao vivo falando de dores físicas e emocionais. A dor física, César, ela prejudica a saúde mental? Pode ser o contrário? Sim, totalmente. A dor física, primeiro que ela soa como um alarme. Sabe o alarme de um carro? Quando soa, você vai olhar porque pode estar sendo violado ou pode ser um animal passando. Ela é um alarme, é um soar para que você comece a dar atenção àquela parte. E se esse alarme ele é dado muito foco, vamos supor que você esteja com uma dor nas costas e você começa a focar demais naquilo, a sua parte psicológica vai começar a ser afetada, porque você não vai conseguir perceber, talvez, que aquilo vá passar, você fica ali numa sensação... E um incômodo, uma irritação, né? Sim. Aí a pessoa leva, às vezes, se aquilo passa por meses, ela toma a medicação e às vezes não tem a eliminação dessa dor, ela começa realmente a perder a esperança, até o valor pela vida, porque ela entende que ela vai conviver com aquilo eternamente. Agora, é possível apresentar um sintoma físico mesmo sem ter um problema físico? Totalmente, completamente. É quase uma gravidez psicológica. A somatização, ela nada mais é que uma tradução dos nossos pensamentos. Se você está com algum desafio, vivendo algum momento complicado, você está informando aquilo a todo tempo no cérebro e isso é traduzido por uma glândulazinha chamada pineal. Ela traduz isso em respostas hormonais para que todo o organismo possa estar
congruente com os seus pensamentos. Então, você começa a levar isso para alguns órgãos, depois o sistema nervoso vai espalhando para outras partes. Então, é completamente possível. Ô, Márcio, eu deixei uma pergunta no ar no último bloco, que foi sobre a questão da quiropraxia manual, né? A diferença para instrumental. Você, eu sei que tem feito essa, mas os quiropraxistas do Brasil também já aderiram à instrumental? Cada um usa qual quiser escolher? Ou depende de cada paciente para você escolher o método? É uma excelente pergunta. Hoje, apesar das técnicas instrumentais virem crescendo muito, sendo uma das segunda escola mais utilizada no mundo, é muito importante salientar que tanto a manual quanto a instrumental, as duas têm o seu valor, não tem diferença nenhuma em questão de resultado. As duas elas vão ter o mesmo benefício. A questão é que hoje, cada vez mais, tem muitos pacientes idosos, pacientes pediátricos, pacientes que às vezes não tiveram um histórico de alguma abordagem manipulativa e com isso desenvolveram uma certa fobia, um certo medo, uma insegurança e que muitas vezes até não escolheram fazer a quiropraxia devido a esses sentimentos. E agora eles têm a possibilidade de fazer a quiropraxia de uma maneira onde você não tem a necessidade de gerar as manobras de grande velocidade, baixa amplitude, onde vão aparecer aqueles pops, aqueles estalidos que vão gerar, que muitas vezes é isso que gera aquela má impressão. Mas bem importante salientar que muitos estão sim, utilizando, mas também eles usam muito a parte manual também. A coisa do estalinho dá um pouco de aflição, né? Eu posso confiar em qualquer... Tô lá em, sei lá, não sei aonde, interior de Manaus, lá não sei para onde. Digo, pô, vou usar o quiropraxista daqui, que eu nem conheço direito. É recomendado, qualquer quiropraxista vai fazer certo esse estalinho? Ou eu tenho que me manter informada, tenho que tomar cuidado? Qual que é o tipo de precaução que eu tenho que ter? É muito importante você buscar a formação desse profissional. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que a quiropraxia ele tem que ter um tempo de treinamento, de capacitação grande. Ou seja, tem que ser um profissional de nível superior. Então, hoje, no Brasil, a gente tem dois tipos de categorias que a população pode buscar. Os fisioterapeutas especialistas, ou seja, aqueles quiropraxistas que fizeram uma pós-graduação em educação continuada, em sistema de especialização e são aprovados pela prova do Conselho Federal. E também tem os profissionais que se graduam em faculdades de quiropraxia no Brasil. Hoje nós temos 2 faculdades e também existem esses profissionais, tanto um quanto o outro, detém um nível mínimo de mais ou menos 4.000 a 4.500 horas de estudo em neurologia, fisiologia, biomecânica, anatomia. Então, tem que ter um conhecimento de base muito importante para realmente a pessoa que for passar por tratamento, ela está numa situação segura com esse profissional. Claro, não tem nenhum problema. Não, eu falo isso porque assim, é legal ficar de alerta mesmo, porque né, a gente diz, ai meu Deus, vai dar aquele estalo, vai mexer com o meu pescoço, vai mexer com a minha coluna. Você tem que saber direitinho o profissional que você tem nas mãos aí. Ô Márcio, quantas sessões, quanto tempo é necessário? Uma sessão que a pessoa vá fazer, ela já sente a melhora da dor ou tem que fazer esse tratamento por muito tempo? Não, nesse sistema com instrumento, a gente está, graças a Deus, está tendo resultados, mais de 90% dos pacientes, eles já sentem melhor já na primeira sessão. Nosso objetivo é fazer com que ele deite e já saia melhor, tá? Então, a gente tenta buscar o nosso foco maior no nosso consulta, Amanda, é o diagnóstico diferencial. Quando você vai fazer o diagnóstico, tem como diferenciar a dor que é causada pelo estresse emocional da dor física, daquela lesão mesmo que a pessoa se machucou jogando futebol, sofreu um acidente, sei lá? Com certeza. Na nossa avaliação, se a gente fazer todo o diagnóstico, fizer o diagnóstico e não encontrar nenhuma alteração estrutural, né, aí nós temos 2 possibilidades. Ou é uma situação emocional ou uma situação tóxica, por uma alimentação, droga, remédio. Então, é o tripé. Parte física, estrutural, parte emocional, somatização e parte tóxica, que seriam as substâncias, as toxinas que podem estar desequilibrando
o nosso organismo. Então, tem, com certeza. Ô César, você que é o nosso psicoterapeuta aqui, o que você deixa de recado, de dica para quem está em casa nos assistindo, homem, mulher, que seja dona de casa ou que trabalhe fora, que tenha vida corrida ou que seja estressada pelas próprias funções, né, da sua casa, da sua rotina, do seu dia a dia? Porque por mais que a gente ame o que faz, tem hora que não é fácil não, né? E a gente conta também com as frustrações, com os desafios, com as decepções, com o que a gente programa de um jeito e não dá certo. Como que essa pessoa se mantém equilibrada? Acho que o primeiro passo é entender que essas coisas são passos, partes da vida, essas coisas são importantes para o nosso crescimento. A vida ela não vai seguir um manual, é aquilo que você escolhe viver, ela vai impor alguns desafios e você estar no agora. Perceba que quando você consegue acalmar sua mente, encontrar a sua forma, seja numa meditação, numa prática esportiva, numa terapia, da forma que você encontrar um caminho para você parar um pouquinho e ficar presente. E o que é estar presente? É esquecer um pouquinho das suas lembranças, de coisas talvez tóxicas que já aconteceram, perdas, coisas que você deixou ao longo do caminho, e também desconectar um pouquinho do que está por vir. É só estar aqui. Aqui não tem possibilidade alguma de você ter um problema. Quando você se desloca nesse espaço, você acaba trazendo frustrações e você esquece de levar a coisa mais importante, que são os seus recursos. Veja que o que você já passou até aqui, você resolveu de alguma forma. E esse recurso está aí dentro. Então, para um pouquinho, respira, veja quem você é aqui, sem se preocupar com o que vai acontecer ou com o que já foi. Certíssimo. Olha, gente, o contato aqui do nosso César Bueno está aí no vídeo para você, o site institutohelix.com.br, tem também um telefone 11 4837 5622 e ele tem um Instagram novo agora de um projeto que ele está fazendo que chama-se Viver de Terapia. Então entra aí, segue também, @Viver de Terapia. O contato do nosso quiropraxista Márcio Tosi é o livta.com.br. Esse é o site, www.livta.com.br. Você usa Instagram, rede social? Sim. Márcio _Tosi, Instituto Livta, com V mudo no Instagram. Muito bem, muito obrigada, viu? Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa.